Gente, boa noite. Ô Marcelo, como vai? Tudo bom? Obrigado, Marcelo. Estamos com uma ferramenta nova hoje. Vamos entrando aí, praticamente faltando 1 minuto. Boa noite para quem já entrou. Marcelo está no ar, seja bem-vindo, Marcelo. Se tiver alguém aí que participou do app, que já me conhece, por favor, dá um olá aí, um ok. A gente vai se identificando. Oi, Andréia, boa noite. Minha ideia hoje aqui, gente, é fazer uma coisa bem assim intimista com vocês. Quero trazer bastante conteúdo para vocês. Quero contar alguns exemplos, alguns cases e que vocês com certeza saiam desse webinar, desse nosso bate-papo com muita praticidade, com aplicabilidade. Para o dia seguinte você consiga aplicar, ok? Então vamos lá. Quem já me conhece vai dando um alô aí, já está aumentando, o pessoal entrando aqui. E aproveita esse momento, gente, que a gente está começando a iniciar aqui. Isso aí, Marcelo, vamos lá, boa noite. Grande Marcelo, isso aí. Inclusive, Marcelo que entrou aqui agora e fez a última turma do app, Alta Performance Pessoal. Encontrei ele no final de semana, foi bem legal. Vai vir fazer coaching com a gente também, para dar o próximo passo. Excelente, Marcelo. Gente, primeiro momento, né? O webinar nessa questão da internet, tudo isso é conexão. Então quero fazer um pedido a vocês. Desconectem tudo nesse momento, foco, mesmo porque o tema ele exige isso, né? Que a gente trabalha com essa questão de foco e produtividade. Vou trazer alguns insights diferentes. Lógico, é o último webinar que eu fiz. Ele é o mesmo conteúdo, não deu para terminar, e eu queria agradecer o feedback de todos vocês. A gente usava uma ferramenta que muita gente no mercado utiliza, mas infelizmente essa ferramenta do webinar ela trava muito, muita gente reclamou, deu feedback para a gente, e aquela história, né? A gente tem que aceitar o feedback, agradecer, e a gente contratou uma ferramenta nova, lógico que tem um custo bem maior, mas vocês merecem muita qualidade. Então eu gostaria que vocês fossem comunicando, não está travando, se não está travando também comente, está indo bem, está indo legal, porque isso é importante para a gente. Então, assim, dica básica, né, para a gente participar de um momento como esse, se desconecte do celular, das outras coisas, se estiver na sua casa, no seu quarto, pega um espaço para você realmente estar presente aqui. Quero conversar bastante com vocês aqui agora no chat de vocês. Eu estou vendo que vocês vão mandando mensagens. Que ótimo. Tem a Ana aí. Seja bem-vinda, Ana, Francisco, a Rosana, Pedro. Todos boa noite aí. E aí, qual que é a nossa ideia aqui agora, né? Depois que vocês se conectam, eu vou trazer alguns exemplos, a gente vai praticar algumas coisas e vocês também vão dando alguns feedbacks, está travado ou não. Estou com toda uma equipe aqui hoje, eu deixei de plantão a nossa área de atendimento, então daqui a pouco, quem quiser ligar para cá, porque eu vou apresentar algumas coisas para vocês, vou fazer algumas promoções, tem alguns presentes para vocês também. Então a ideia é a gente fazer esse bate-papo pré-carnaval, né? Ano já começou e a gente já está em fevereiro, é impressionante isso como o tempo passa rápido. E aí hoje, principalmente hoje, no dia de hoje, eu passei praticamente o dia inteiro fazendo algumas reuniões estratégicas para a gente trabalhar fortemente esse ano. Estratégica e também, de certa forma, de comemoração. E isso eu queria passar já para vocês. No ano passado, a nossa organização cresceu num número absurdo, 70%. A gente já vem fazendo muito sucesso nos últimos 15, 16 anos e a nossa empresa cresceu 70% no ano de crise. Ah, foi sorte, foi sorte. Sorte é encontro de duas coisas, oportunidade com preparação, com estratégia, com planejamento e muito relacionado com o tema que eu quero passar para vocês, que é o mínimo esforço, máxima realização. E eu vou traduzir para vocês o que realmente isso significa. Porque não tem receita de bolo, não tem coisa simples, não é bem assim, mas a gente tem que ter muito foco para realizar algumas coisas. E aí eu quero passar por você e com vocês com todo esse processo, que a gente aplica aqui na Crescimento, e eu quero passar para vocês o que eu aplico na minha vida. Então é muito disso. Então agradecer a todos, nós estamos aí com bastante gente entrando, Rani entrando, Humberto, Vetusa, ótimo, Vetusa, seja bem-vinda, Kathleen, Francisco. Então vamos lá, boa noite a todos, oficialmente. Se desconectem tudo que você tem ao seu redor hoje, porque agora é hora da gente bater um papo, tá bom? Então, eu já disse para vocês, é um bate-papo intimista, não sou dono da verdade, mas eu quero trazer algumas provocações aqui para vocês, né? Então, o que acontece? Nós tivemos um webinar, só para atualizar algumas pessoas que entraram depois, nós tivemos um webinar há praticamente 2 semanas atrás, travou, fiquei até 35 minutos, então eu falei, vou fazer de novo esse webinar para trazer para vocês esses conteúdos aqui. E aí um ponto importante que eu queria trazer para vocês agora,
que o tema está relacionado com isso, que é essa questão do mínimo esforço, máxima realização. Não é um esforço pequeno para trazer muito resultado, é o esforço necessário, a força necessária, o foco necessário, a disciplina necessária para você trazer o resultado que você precisa trazer em todas as áreas da sua vida. Isso tem a ver com eficiência. Quem de vocês se percebe que muitas vezes está colocando muita energia em algo e de repente não traz resultado? Quem de vocês muitas vezes percebe que está indo para um caminho, tenta de uma forma, tenta de outra, e você tem aquela sensação que parece que está patinando? É disso que eu quero falar. A gente tem que saber escolher, tem que saber priorizar para você realmente trazer o resultado que é interessante para vocês, ok? Gente, vai falando aí se estiver travando alguma coisa. Boa noite, Humberto, Jefferson, Michael, é isso aí. Então, o que acontece com essa questão de mínimo esforço, máxima realização, né? Eu percebo muito que, por exemplo, a procrastinação, ela nada mais é do que você evitar a dor. Porque quem procrastina alguma coisa, que significa deixar algo para depois, sabe aquela máxima que é algo bem feito, não é que é algo bem feito, mas se existe algo que você possa fazer hoje, deixa para amanhã. Algumas pessoas funcionam assim, e na base do otimismo, eu acho que vai dar certo, tudo isso, mas não é só isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Eu tive uma reunião esses dias com um mega empresário, investidor de várias empresas e startups aqui no Brasil, e é impressionante o pragmatismo dele. Ele é um empresário que não tem tempo praticamente nenhum, ele marcou um horário, a gente fez a reunião naquele horário, foram praticamente 1h30 de reunião cravado naquilo que a gente tinha combinado. Nós definimos 4 passos pós-reunião. Eu saí da sala junto com o meu sócio, Arthur Diniz, logo em seguida eu recebi no meu e-mail esses 4 passos. Eu recebi no e-mail tudo que a gente tinha direcionado, algumas indicações, tudo isso. Eu olhei e falei, nossa, que agilidade. E qual que é a máxima disso? Tirou da frente aquilo que ele tinha determinado. Deixa para depois que eu faço. Não, é para fazer agora. Tira da frente, não deixa acumular. Então, mínimo esforço, máxima realização é isso. É você fazer o ideal, o que tem que ser feito. E é bem interessante isso, que quem fala muito isso é um grande mentor que eu tenho, o Zezito Duarte. Zezito Duarte é uma pessoa fantástica, já foi um mega engenheiro muito bem sucedido aqui no Brasil, trabalhou em obras na Vale do Rio Doce, trabalhou em várias obras no Nordeste, praticamente construiu uma cidade na Chapada Diamantina. E hoje ele vive a sua vida numa simplicidade assim maravilhosa, num espaço maravilhoso, e se conectou muito com alguns conhecimentos indígenas até, né? E ele fala o seguinte, quando ele começou a conhecer um pouco dessa cultura, que o índio, principalmente, quando ele tem 52 anos de idade, ele se torna um professor da sua tribo para ensinar as crianças. E eles trabalham muito esse conceito do mínimo esforço com máximo efeito e com prazer. E é bem interessante entender essa questão, porque é uma sabedoria milenar. E ele trouxe esse conceito para a gente. Faça o que tem que ser feito para trazer o resultado exato. E com isso que eu quero passar para vocês essa frase, que por detrás dela tem muito aprendizado e muito conceito. Eu tenho muitos exemplos para dar aqui para vocês. Na minha carreira toda, eu fui durante muito tempo um procrastinador inato, né? Porque muitas vezes eu deixava para depois o que eu podia fazer agora. E eu me recordo que eu tinha muita vontade, muito desejo, tanto quanto hoje, mas muitas vezes sem foco, sem algo direcionado, sem priorização, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso me custou saúde, isso me custou 2 praticamente falências profissionais. Isso me custou 22 quilos que eu ganhei no meu corpo, na minha saúde, me custou um casamento. Eu pergunto para vocês, quantas vezes você deixou essa energia do ambiente consumir você? Quantas vezes você se sentiu numa situação que você está fazendo, não está vendo resultado algum? Então é disso, porque a importância que tem de você ter foco, mas conseguir desenvolver uma disciplina, um hábito novo, ela faz você alavancar qualquer resultado na sua vida. Eu me recordo, algumas pessoas estão aqui que fizeram o app, inclusive estão aqui na sala. Boa noite, pessoal que fez o app, que foi o curso de alta performance pessoal, aconteceu no início de dezembro. Eu recebo hoje muita mensagem inbox, muita mensagem diretamente para mim, com algumas realizações que esse público teve na sua vida pessoal, profissional, com essa questão do mínimo esforço, máxima realização. Todo mundo conseguiu? Isso não, é o momento de cada um, mas quando você pratica, você traz resultado. É disso que eu estou falando. E nos últimos anos, na crescimento, a gente faz as escolhas certas, com foco e realiza. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nesse conceito aqui, que eu vou dar 3 dicas para vocês. 3 dicas simples, 3 dicas práticas que você pode começar a partir de agora. No último webinar, que foi esse conteúdo,
O próximo item que eu vou comentar aqui com vocês tem a irmã da Andréia, eu não sei o nome dela. A Andréia é uma amiga da minha esposa e a irmã dela assistiu no item que eu vou comentar para vocês, que é a Operação Tapa Buracos. Ela já começou a praticar tudo isso, ela cortou o Netflix da sua casa, praticamente proibiu o marido de assistir televisão ou qualquer outra coisa, porque ela disse, a gente tem que estar interagindo muito mais, a gente pode fazer outras coisas que vão trazer muito mais prazer para a gente, a nossa relação, parar de ficar escravo do Netflix, da televisão, outras coisas, nada contra seriados, nada disso. Mas o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, muitas vezes a gente, em prol de um prazer momentâneo, o prazer aqui agora, a gente perde a oportunidade de alcançar um resultado a longo prazo. Então, quais são os prazeres momentâneos que você tem hoje que estão impedindo você de focar naquilo que é realmente importante? E eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas falam, da onde que você arruma tanta energia para fazer tanta coisa? Nas redes sociais, tudo bem, a gente mostra várias coisas, parece que é só história de sucesso. Mas eu vou falar para vocês, eu trabalho muito, nos últimos 6 meses eu fiz muita coisa. Eu escrevi um livro, montei um curso fantástico, nós trouxemos muito resultado nessa organização, com estratégia. Hoje eu consigo reservar um tempo, praticamente 1 hora por dia, para fazer atividade física todos os dias, 7 dias por semana. Eu reservo no mínimo 20 a 30 minutos por dia para fazer meditação. Eu reservo mais de 1 hora por dia para estudar. Foi assim que eu consegui trazer o resultado no ano passado e talvez da minha vida inteira em vários aspectos. O que eu fiz? Eu pensei, puxa, eu mereço quando eu chego em casa assistir televisão. Era um pouco disso. Então eu chegava em casa, não, estou cansado, viajei, eu mereço. Então muitas vezes nesse merecimento nosso a gente acaba abrindo mão ou investindo tempo em algo que também é prazeroso, mas momentâneo, mas se a gente focar lá na frente não traz aquele resultado que quer trazer. Então comecei a pensar algumas coisas, o que eu posso talvez abrir mão na minha vida, que seja momentaneamente, para alcançar um resultado muito melhor. O que eu fiz? Eu abri mão, por exemplo, de assistir TV todos os dias. Para mim foi importante para ter mais performance em tudo que eu faço. E ponto importante, gente, eu passei a ler muito mais, passei a criar muito mais coisas, estou muito mais criativo, estou com tempo e momento de conexão com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Então o que acontece? Mudou algumas coisas. E outra coisa que eu fazia, eu sou muito focado em saúde, para mim saúde é a base, porque quando você foca nisso, aquela história do clichê de avião, senhores passageiros, coloque a máscara de oxigênio primeiro em quem? Primeiro em você. E aí, então, eu tenho esse foco na saúde, eu realmente me cuido fisicamente, mentalmente, emocionalmente, intelectualmente para trazer resultado para vocês, porque no meu modelo mental, eu acredito que vocês merecem muito mais. É o que eu tenho na minha mente. Enquanto não inventarem um chip que você coloca na cabeça das pessoas e automaticamente já faz uma mudança das crenças limitantes, dos modelos mentais, eu vou continuar estudando. E aí o que eu fiz? No ano passado, por exemplo, escrevi o livro, montei o app e eu praticamente saí 6 vezes do Brasil. E pensar que lá atrás eu não tinha praticamente condições financeiras nem para fazer uma viagem para o interior de São Paulo. Pelas falências que eu tive, tudo isso. Mas uma coisa que eu tinha em mente, eu não vou desistir. Foco, vontade, o que te move, o que faz você acordar todos os dias de manhã da cama. Isso me moveu, criei um objetivo tão forte, que aí a coisa começou a acontecer. Então, em novembro, eu estive 4 dias nos Estados Unidos com o Tony Robbins, participando de um treinamento que foi fantástico, que é essa questão de você ter muito mais performance. Chegou em dezembro, eu participei de uma nova imersão de 6 dias, que chama o Date with Destiny, que é essa questão de você buscar o seu destino. As pessoas me perguntam, o que você aprendeu lá? A gente sempre está aprendendo, tem que ter humildade para aprender constantemente. Eu reforcei muitas coisas. Buscar o meu destino, já sei qual é o meu destino. É mudar a vida das pessoas, é transformar, é provocar o ser humano. Essa é a minha missão de vida. Eu faço isso todos os dias para contribuir com o outro. Seja aqui no Webda, na minha palestra, no treinamento, com os meus amigos, com os meus funcionários, com os meus sócios, com meus pares. Não importa, a todo momento a gente está agregando valor a alguém. E aí, ali eu descobri muitas coisas fortes, tive certeza de outras coisas. Voltei para o Brasil, continuei estudando. Em janeiro, fui eu e meu sócio, Arthur Diniz, fomos fazer o Business Mastery. Então, nós participamos do Business Mastery, foram 5 dias de imersão novamente, dormindo de madrugada. Minha cabeça ficou desse tamanho, cheio de ideias, trazendo para o Brasil. E agora, nós estamos aqui em fevereiro, estou com um monte de ideias, um monte de novidade, e todos os dias. Por que isso que eu estou comentando com vocês e está relacionado com esse tema? Primeira coisa, você tem que saber aonde você quer chegar.
antes de eu falar dos 3 itens, o que você quer para você? Eu chamo do o GPS da sua energia. Aquela história, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve para você. Então, primeira coisa, o que você quer para você? Vamos pensar o seguinte, primeiro uma mentalidade, vou trabalhar com vocês a mentalidade que a gente tem que ter em relação a tudo que a gente faz. Vamos pensar o seguinte, primeira coisa, você está aqui. Aí você quer chegar em algum lugar. Então você está aqui, ponto de partida, tá? Aqui é o ponto de partida, aqui é a origem. Então você está aqui nessa origem e você quer chegar onde? Você quer chegar em algum lugar. Vocês estão enxergando aqui o flipchart, gente? Está enxergando? Então tá bom. O que eu estou escrevendo também, dá um ok aí. Então aqui, origem, destino. Então aqui é o seu destino. Então, o que a gente vai chamar de destino aqui? Destino é quem você quer ser. Destino é quem que você quer ser como pessoa, como profissional. Quem que você quer ser na sua relação íntima, no seu casamento. Quem você quer ser como pai, como filho. Quem que você quer ser nessa vida? Quanto de dinheiro você quer ganhar? O quanto de gerenciar emoções e desenvolver novas habilidades você quer para você? Então, você tem que definir o destino. É isso que vai fazer a diferença para você começar a realizar e ter mais foco e ser mais produtivo. Então, primeira coisa, tem que definir onde você quer chegar. Então, qual que é a questão da mentalidade para a gente começar a trabalhar nessa questão de eficiência? Primeira coisa, normalmente nós temos uma ação, uma atitude que vai nos levar até onde a gente quer chegar. Essa é a nossa ideia. Então, vamos supor, na prática, você quer ser promovido. Então, quais são as coisas que você tem que fazer para ser promovido? Criar uma meta, estudar mais, ter uma atitude diferente. Então, você quer ser promovido, então você começa a ter comportamentos em relação a isso. Ou então, vou dar um outro exemplo, você quer emagrecer 5 quilos. Ok, aí você tem uma atitude. Uma atitude te traz até aqui. Ela te move da origem e te direciona até aqui. Então, se essa ação que você teve te trouxe até aqui, você tem que parar e fazer uma pergunta. Essa ação me direciona ao meu objetivo ou me distancia? Ah, está me aproximando. Estou sendo direcionado para o meu objetivo. Puxa vida, o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender que continuar com esse comportamento vai me ajudar. Aprendizado, a gente tem que questionar constantemente. Vamos supor que você teve uma ação, uma atitude com iniciativa, com foco, só que essa ação distanciou você do seu objetivo. Normalmente as pessoas lidam com essa primeira atitude, essa primeira ação como acertei, estou indo bem. Com a segunda atitude que distanciou você, eu errei, fracassei. Pronto, essa mentalidade do eu errei, eu fracassei, faz você o quê? Desistir. Ah, não dá certo, não serve para mim. Então a mentalidade, a primeira dica que eu quero dar para vocês. Tenham um destino, saibam o que vocês querem, definam isso. O segundo item, este comportamento que eu tive me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Se distanciou você do objetivo, não é um erro, não é para ser tratado como erro para você se culpar, tem que ser tratado com aprendizado. Não existem erros, apenas resultado. O resultado me aproxima do meu objetivo ou me distancia. Se distanciou, pensa e se critica. Se critica da seguinte forma: o que eu posso aprender com esse resultado? Reflete. Interage com outras pessoas. Aprendeu algo? Ok. Próxima pergunta. O que eu tenho que fazer diferente para ter uma atitude que me aproxima ao meu objetivo? Tem uma ação nova. Essa ação nova, de repente, se trouxe até aqui. Opa! Aproxima, distancia. Aproxima. O que eu aprendo com isso? Isso. Continua. Uma nova ação. Aproximou. Aproximou, distancia. Aproximou. O que eu aprendo com isso? Uma nova ação. Distanciou. O que eu aprendo com isso? Fazer diferente. E assim a gente vai trabalhando a nossa flexibilidade. Essa é uma interferência que faz você aprender com você mesmo todos os dias. E muda a mentalidade do erro e do fracasso. Então, a primeira coisa para a gente trabalhar o foco aqui na performance, na eficiência, é isso. Saiba onde quer chegar e mude a sua mentalidade. Para de contar história, aquela conversa, aquele diálogo que talvez a gente tem com a gente mesmo, muitas vezes, que puxa você para baixo. Isso não é para mim, não sei o que acontece comigo, eu não consigo emprego, eu estou parado, eu não consigo emagrecer. Muda essa história. Vamos mudar essa estratégia.
Vamos mudar essa estratégia para a gente começar a fazer. Valéria comentou aqui, como saber o que quero frente a tantas vontades e opções. Excelente, Valéria. Tem N maneiras de a gente começar a saber o que a gente quer. Primeira coisa, começa a definir onde que você é muito boa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Começa a descobrir, por exemplo, quais são as coisas que você faz muito bem, as coisas que você faz com mais facilidade, aquilo que te dá maior prazer. A gente, às vezes, tem muita vontade, mas talvez essas vontades não são suas. Essas vontades são o meio que nós estamos inseridos que criam na nossa cabeça. Ah, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter aquilo que você quiser ter. Você tem que ter os seus desejos que estejam alinhados com os seus valores. Então, a primeira coisa para definir realmente o que você quer é entender. Faça um inventário da sua vida e perceba quais foram os momentos e atividades da sua vida que te trouxeram mais prazer e satisfação e você foi mais reconhecido. Aí você vai começar a descobrir tudo isso. Mas isso eu vou falar mais profundamente no terceiro passo aqui, tá bom? Então pode aguardar, Valéria, que a gente vai comentar bastante sobre isso. Conheço pessoas com 40, 50, 60 anos de idade, até hoje estão querendo descobrir o que querem, faz parte. A grande questão é só não se cobrar. Então vamos lá, visualiza algo, porque aquilo que você visualiza você encontra. Então visualiza um destino e muda a mentalidade de que não existem erros, apenas resultados. Os resultados aproximam ou distanciam você do seu objetivo. Porque no app em dezembro eles trabalhou fortemente isso. Descobrir o que eu chamo de Ikigai, descobrir aquilo que é o seu desejo, aquilo que é a sua expectativa, que está relacionado com a sua vida. É o que faz você acordar todo dia de manhã. Eu estou com contato com pessoas do app que falaram, PA, assim, impressionante, mudou a minha vida. Então é isso que eu quero. Então você tem que dar essa oportunidade para você. Então depois que a gente fez isso, eu sei onde eu quero chegar, ou pelo menos eu tenho algo que está me inspirando. Então talvez a sua meta, se você não sabe onde quer chegar, seria descobrir aonde eu quero chegar. Se você transformar isso em meta, meu destino, nesse momento descobrir o que realmente me satisfaz, você vai focar para isso. A grande questão é ter que estar em movimento. Aquela história de que só quem fica parado é poste, né? Até o Aldo aí, que a gente conhece, o Marcelo conhece, fala muito sobre isso. Isso não é para ficar parado, é colocar em movimento, movimento. Então, cria uma meta, minha meta é descobrir o que realmente eu gosto de fazer. Porque uma das coisas piores para o ser humano é fazer algo que não ama, que não gosta. Ele vai ficar insatisfeito, ok? Então, vamos lá, a gente olha para isso. Aí, qual que é a primeira coisa para a gente começar a executar tudo isso aqui? Primeira coisa, são 3 passos. Primeiro passo, eu vou chamar aqui de operação tapa-buracos. Porque a gente tem que trabalhar aquilo que nos impede, primeira coisa, nos impede de alcançar um resultado. Então é a operação tapa-buracos. Isso aqui não é da Prefeitura de São Paulo, não é nada político, entendeu? Mas é uma operação tapa-buracos que você vai fazer na sua vida, vai fazer com você. Marcelo, PA, como identificar o que se quer sem ter o dinheiro como principal objetivo? Excelente, Marcelo. Daqui a pouco eu comento com você, tá? Me provoca aqui se de repente não focar nisso. Então, operação tapa-buracos. Vamos lá. O que é a operação tapa-buracos? Vamos pensar o seguinte. Esse computador que eu estou agora falando aqui com vocês é matéria. Esse flip chart é matéria. O seu corpo também é matéria. Então, é energia. Isso é energia em movimento constante. Constante. Eu estava no domingo agora, num grande banco, um dos maiores bancos desse Brasil, junto com o Marcelo Taz e a Terezinha Rios. Então o Marcelo Taz foi o nosso mediador, então ele me mediou, eu fiz o papel, falar de cultura, liderança, comportamento. Terezinha Rios, uma doutora fantástica de filosofia e ética da USP, que é uma amiga querida, falou sobre isso. Então a gente começou a falar muito sobre essa questão de como provocar as pessoas, como chegar e fazer uma mudança no ambiente, como que você interage no ambiente, no momento de crise, para continuar fazendo com que as empresas e as pessoas cresçam. Marcelo, se estiver por aí também, tá? Foi uma honra conhecer você pessoalmente, uma mente brilhante. E eu falei bastante, inclusive, sobre isso. A gente tem que identificar onde estamos investindo a nossa energia. A nossa energia, o que acontece? Imagine você aqui, ó. Você está aqui, tá? Imagine que isso aqui é energia. Esse círculo ao seu redor é energia. A gente talvez não consiga olhar a energia da pessoa, mas a gente sente. Quando você está inserido no ambiente, as pessoas estão reclamando, tudo isso, você percebe uma pessoa mais pesada, um ambiente mais pesado, um ambiente hostil.
E você não percebe quando uma pessoa que está com bem-estar, está de bem com a vida, uma pessoa que está espiritualmente alinhada aos seus valores, você percebe essa pessoa entrando no ambiente, parece que ela ilumina mais. Você tem vontade de ficar do lado desse ser humano. Por quê? É energia. Então vamos lá. Você já teve algum problema financeiro? Sim. Impressionante no Brasil se a gente não tiver. Isso é um buraco de energia vazando. Você já teve algum desafio de relacionamento humano na vida? Talvez sim. Então, buraco de energia vazando. Como que está seu relacionamento íntimo? Em casa, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada? ADR está acontecendo? Então, isso aqui é um buraco de energia vazando. Você já teve um problema, por exemplo, de saúde? Você se olha para o espelho hoje e fala, nossa, eu estou saudável, eu estou contente com o meu corpo, eu estou feliz. Então é um buraco de energia vazando. Minha equipe está me trazendo aqui a caneta vermelha, parece que vocês talvez não estejam enxergando tanto. Você já teve um desafio, por exemplo, sabe aquele quartinho da bagunça? Aquele quartinho que você olha e fala, nossa, eu tenho que arrumar, mas não arruma. Então é um buraco de energia vazando. Você já teve um desafio na sua vida, em relação, você olha para o seu carro, ele está arriscado, para a sua moto, ou uma conta que você não está pagando, não está organizando as coisas, é um buraco de energia vazando. Então, olhando assim para você, está vazando energia. Sem vitalidade, sem energia. Então o que acontece? É o seu grande desafio da sua vida, que pode ser a sua carreira, pode ser alguém doente na sua família, pode ser a sua saúde, pode ser o seu casamento, a sua vida íntima. É um buraco enorme de energia vazando. Ou seja, você tem tantas coisas vazando, você não vai ter energia para resolver o seu maior desafio da sua vida. Então eu falo muito de energia sim, porque é a energia que vai te mover. Sem energia você não resolve as coisas, você muitas vezes empurra as coisas com a barriga. Então se a gente olhar para isso, primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente começou a definir mais ou menos o que a gente quer, por esse caminho, você tem que fazer o que eu chamo de operação tapa-buracos, identificar todos esses itens e começar a resolvê-los. Então a dica que eu dou, que no outro webinar as pessoas fizeram, algumas pessoas fizeram, quando acabar esse webinar, lição de casa, gente, anotem uma lista de 60 itens de coisas que te incomodam. 60 itens. Eu faço isso nas minhas sessões individuais de coaching. A primeira coisa que eu faço, tem um presidente de uma empresa, eu estou fazendo coaching com ele agora, e aí ele me deu os objetivos dele e tudo isso. Não, primeira coisa, seu objetivo eu entendi. 60 itens, o que está te incomodando hoje na sua vida. Não tenho nada disso. Eu falei 60 itens, dos exemplos que eu dei aqui para vocês. Na semana seguinte, a gente se reuniu, ele me trouxe mais de 60 itens. E falou assim, PA, é impressionante. É impressionante como tem um monte de besteira que eu estou colocando energia naquilo. Então reflitam, quem são as pessoas e coisas e situações que você está investindo a sua energia e não deveria. Tem uma outra pessoa que eu conheço que falou o seguinte, eu estou tão incomodado, porque na minha empresa está sendo necessário a segunda língua, que é inglês, e eu sempre empurrei isso com a barriga. E eu sempre que passo na frente de uma escola de inglês, alguém falando inglês, alguma coisa, eu me incomodo. E eu fico empurrando com a barriga para estudar. E eu perguntei assim para ele, mas você tem condições de estudar agora? Você vai conseguir? É seu foco? É sua prioridade? Ele falou, não. Então faz um acordo com você mesmo, que você vai começar a estudar talvez daqui a 6 meses. Gente, este acordo que ele fez com ele tirou essa sensação e esse incômodo, porque não vai resolver. E aí o que ele fez? Ele tirou isso da frente, fechou um buraco. Arrumou o quarto da bagunça, fechou um buraco. Pediu lá desculpas para o irmão, melhorou a relação, fechou o buraco. Aí você começa a perceber que só o fato de você ter consciência disso, você amplia a sua consciência. Você começa a perceber que a gente fica perdendo tempo com besteira. Então faça uma lista de 60 itens de coisas que te incomodam e depois você vai fazer uma relação, uma ordem do mais simples ao mais complexo para ser resolvido. Então essa é uma forma de parar de desperdiçar energia. Eu hoje agradeço todos os buracos de energia que eu tive na minha vida, falência, perder o casamento, engordar, perder a saúde, perder dinheiro, perder algumas relações, porque isso me deixou mais forte. Isso deixa a gente forte emocionalmente, mentalmente. Mas hoje eu conheço a estratégia para a gente começar a olhar para isso, gerenciar nossas emoções. Então eu não deixo nada me atrapalhar, me incomodar, mas trabalho para expandir a minha energia. São essas duas coisas. Primeiro, operação tapa-buracos, junto com uma forma de você expandir a energia. Como que a gente expande energia? Movimento. Emoção é emotion. Emotion em inglês é motion.
Emoção em movimento. Então, movimentar também o seu corpo significa que você está movimentando a sua energia. Quando tem a situação estressante, o estresse sai. Mas eu preciso que eu me recupere. Então, energia saindo é estresse. Energia entrando é recuperação. Como que a gente recupera essa energia? Atividade física, meditação, dormindo, e estando de bem com a vida, momentos de gratidão. E eu falei para vocês no último webinar, eu vim do Peru, porque eu fiz uma escala de Miami para o Peru, teve atraso no voo, cancelamento de voo, 2 horas dentro do avião, pediram para a gente sair, depois 4 horas numa fila, mais 3 horas numa outra fila, as pessoas gritando umas com as outras, aquele estresse total. Eu estava num estado de paz e tranquilidade, porque naquele momento eu pensei, eu não tenho necessidade. A minha alma tem desejo. E eu olhei o que eu posso fazer de melhor nessa situação. Gente, eu comecei a fazer outras coisas para ser mais produtivo. Eu conheci algumas pessoas, tentei ajudar. Me senti muito bem. Vim cansado para o webinar, porque eu vim direto para o webinar sem dormir, sem tomar banho, 25 horas no ar. Mas eu falei, nossa, eu percebi que naquele momento, como faz a diferença cuidar de tudo isso na vida, porque os problemas existem. Eu tenho vários problemas, gente, em família. Gente doente na minha família, pessoas emocionalmente abaladas, e olha só o que eu faço. Eu sou uma pessoa que provoca as pessoas a ajudar, mas muitas vezes eu tenho isso. Como que eu posso ajudar? Estando bem. Então, o primeiro item é a operação tapa-buracos. Vários profissionais hoje eu percebo que quando eles começam a trabalhar isso, o resultado aumenta. Então, quando eu faço isso, eu tenho condições, nesse primeiro item, são 3 passos. Eu tenho condições de focar no que realmente eu quero. Porque o que acontece, gente? O que acontece com a gente hoje? Vamos lá. No ano passado, esse ano na Crescimento, nós fizemos várias coisas, na certeza. E eu disse para os sócios, falei, gente, ação, certeza. Eu tenho certeza que se a gente fizer isso vai dar certo. E tudo na minha vida que eu faço com muito entusiasmo. O entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Não sei se vocês sabiam, entu significa Theos. Theos em grego significa Deus. Ziasmo significa sopro divino. Quem tem Deus dentro de si não se abala pelo que acontece no ambiente. Eu direciono aquilo que eu quero. Eu vou atrás e vou na certeza, contagiante, com entusiasmo. Então o que acontece? Todos vocês, Marcelo, você, todo mundo, tem o que? Muito potencial. Muito potencial. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é difícil. Só estou dizendo para vocês que a gente talvez vai ter mais desafios que outras pessoas para algumas coisas. O tempo, talvez, a gente não pode ceder. Uma coisa que move a gente é ter fome. Fome é vontade, não deixa a fome acabar. O próprio Mário Sérgio Cortella, ele fala, quando você faz uma boa refeição, o que você fala? Estou satisfeito. Não fique satisfeito na sua carreira. Não esteja satisfeito com algumas coisas. Esteja satisfeito, assim, eu amo tudo que eu tenho, mas uma dose de insatisfação saudável faz você se mover. Não tem que te paralisar. É aquela história, eu quero mais, mas eu amo o que eu tenho. Eu vou crescer, mas eu amo o que eu tenho. E para liberar o seu potencial, você tem que ter uma ação massiva. E o que é uma ação massiva? Está aqui, ó, ação massiva. Uma ação massiva é uma ação grande, é uma ação forte, é uma ação na certeza. Eu tenho que estar assim coberto de entusiasmo e certeza e agir. No momento que eu tenho essa ação massiva, o resultado é muito grande. São muitos resultados muito grandes. Quando eu tenho esse resultado grande, esse resultado ele volta para o meu cérebro e aí eu penso, eu estava certo. Eu vou continuar fazendo isso, porque aqui são as nossas crenças. São os nossos modelos mentais, a nossa mentalidade. E quando eu tenho esse resultado, eu falo, é por aí. Aí eu liberei todo o meu potencial. Liberei 100% do meu potencial. Agora, quantas pessoas eu conheço que vão na dúvida, não sei se eu deveria fazer isso ou não. Será que eu consigo fazer? Será que eu vou atingir um resultado melhor ou não? Então eu vou tentar. Gente, tenta pegar esse computador que você está vendo agora, esse webinar. Tenta pegar. Não disse para pegar, disse para tentar. Você não está fazendo nada. Quando a gente está tentando, a gente não está fazendo nada. O tentar é fazer, é agir.
Então, assim, você tem que agir e agir com vontade. Se não é certo, muda a estratégia. Não estou pedindo para você ser irresponsável. O que eu estou comentando é para agir numa certeza. Numa certeza, porque quando você vai nessa certeza fazer as coisas, você tem muito mais resultado. E é interessante, duas pessoas criam um círculo virtuoso. Exatamente isso. Obrigado, João. Duas pessoas do app me procuraram e falaram o seguinte: PA, eu fui fazer uma entrevista. Estava um tempo desempregado, autoestima baixa, mas saí do app com uma autoestima tão grande, falei, eu sei, eu me conheço, eu sei o que eu quero. Na entrevista, sabe quando você vai na certeza, a pessoa, nossa, não sei de onde veio essa energia, mas eu acredito em você. Foi contratado. Foi contratado. Uma outra pessoa, a mesma coisa, a outra ganhou uma oportunidade que queria. Aí atrelaram isso ao app, eu atrelo isso a você mesmo. Porque se você trabalha isso em você, não tem como dar errado, você tem que ser persistente. O meu filho mais novo, recentemente, recebeu uma oportunidade, ele tem 21 anos de idade. Ele recebeu uma oportunidade para ir para uma nova empresa, mega feliz, satisfeito. E ele queria sair da empresa atual porque não estava gostando. E aí, desta vez, ele me ligou, falou, pai, o que eu faço? Eu não estou gostando daqui, eu vou sair. Eu falei, filho, você vai sair porque não está gostando ou vai sair porque buscou algo que é muito melhor? Porque eu não estou gostando. Esquece! A gente não tem que usar uma motivação negativa. Motivação negativa é aquilo que você quer evitar. Para de se movimentar por aquilo que você quer evitar. Você tem que se mover por aquilo que você quer alcançar. Ele esperou, refletiu. Eu falei, desenha aonde e o que você quer fazer. Visualiza isso. Onde você quer trabalhar? Como você quer trabalhar? Escolha a empresa e vamos trabalhar uma estratégia para isso. Deu um mês, aconteceu agora. Ele falou, pai... Aí eu pedi demissão no outro emprego, dobraram meu salário. Um garoto de 21 anos está ganhando um salário que, sinceramente, conheço pessoas assim com 35 anos não estão, porque estão numa zona de conforto. E assim, um orgulho que eu tive, cobriram a proposta. Mas ele falou assim, não vou aceitar, porque eu já comuniquei a outra empresa. É o meu valor, pai. Eu falei, maravilha, é isso que a gente leva com a gente, é valor. Mas o que eu estou falando para vocês, ele teve uma ação massiva, foi na certeza, mirou e o resultado você alcança. Então, primeira coisa, vai tomar uma ação, mas toma uma ação de verdade, mas com foco, com realidade. E eu dou muita cabeçada, gente, muitas vezes não dá certo. Eu trabalho a flexibilidade, aí eu volto para cá, e eu olho e falo, bom, me trouxe longe, resultado. Não foi um erro, não importa. Eu falei que eu posso aprender com isso. Aprendi o como não fazer, mudo a ação, tenho um novo resultado. Só que eu só consigo ter uma ação massiva se eu tiver energia. Se eu não tiver energia, eu não vou ter como ter resultado. Adorei essa colocação sobre não se movimentar pelo que quer evitar. Mas é inspirador. Para pensar em motivação. É um motivo para partir para a ação. Se o motivo para partir para a ação é evitar uma relação, eu provoco vocês no seguinte, pense numa pessoa que evita conflito. Pensa numa pessoa que evita, por exemplo, ser desprezada. A pessoa que evita isso cria uma estratégia ao contrário, evitando um desprezo, evitando depressão, o que ela faz? Ela não diz não para as pessoas, agrada a todo mundo constantemente. Porque a energia é o contrário. Eu não tenho que pensar no que eu quero evitar. Eu tenho que pensar o que eu quero. Eu quero me conectar com amor. Eu quero me conectar com as pessoas de verdade. Eu quero ter saúde todos os dias. Isso é o que eu quero, não o que eu não quero. Se eu ficar com foco no que eu não quero, perdeu. 80% da maioria das pessoas, da energia, elas focam naquilo que elas não desejam. Aí isso entra para o segundo passo. Isso entra para a segunda dica que eu quero dar para vocês, que é o foco. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, eu tenho que saber onde eu quero chegar, mudar a mentalidade de que não existem erros, apenas resultados. E quando acontece um resultado, eu penso, me aproximou ou distanciou? Se distanciou, o que eu aprendo com isso? Depois, operação tapa-buracos. Faz uma lista de 60 itens das coisas que te incomodam. Ordena para o mais simples, para o mais complexo. Faz uma estratégia para resolver aos poucos tudo isso. E junto com a operação Tapa Buracos, trabalhe de uma forma que você vai expandir a sua energia. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Principalmente o corpo físico. E o seu corpo ele direciona totalmente os seus pensamentos. Que é a segunda dica que eu vou dar para vocês. O segundo passo, que é foco.
a ponteira do laser, sabe aquele foco que você dá, é o que eu estou enxergando. Então é o seguinte, se você imaginar no ambiente que você está aí agora, eu vou pedir para vocês, feche os olhos agora, nesse momento, e tente imaginar ao seu redor tudo que tem a cor azul. Tudo que tem azul, mas sem olhar, com os olhos fechados. Tenta imaginar. Ok? Agora abre os olhos, vê se você acertou. Todos os lugares que tinham essa cor azul. Talvez não. O que acontece? Agora, olhando, você quer procurar o azul, você vai encontrar tudo. O que eu quero dizer para vocês? Quem de vocês uma vez foi comprar um carro ou começou a procurar alguma coisa, pesquisar, e naquele momento aquilo começou a aparecer para vocês? Não só do marketing digital hoje que isso acontece. O que eu estou falando para vocês é a questão de você começar a encontrar aquele carro na rua. Nossa, todo mundo, nunca vi tanto carro assim. Mulheres aí que engravidaram, ou os maridos que as suas esposas engravidaram, você, a mulher engravidou, você começa a prestar atenção nisso e olha e fala, nossa, o mundo engravidou. Por quê? Você começa a encontrar isso na rua? Porque você começou a criar um foco, ou seja, aquilo que você procura, você encontra. Então, se no seu pensamento, no seu foco, você tem só um pensamento ruim, de que você não vai conseguir, de que não dá certo com você, é isso que você vai encontrar. Acompanhe comigo. Não pensem numa maçã vermelha. O que vocês pensaram? Priscila, boa noite, seja bem-vinda também. Vamos lá, deixa eu ver a pergunta do Francisco aqui. Como não se deixar contaminar por energias negativas, quando trabalhamos em um ambiente onde a todo momento recebemos overdose de energias negativas? Obrigado, Francisco. Pergunta de $1 milhão, Francisco. Vou falar como eu faço. Primeira coisa, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso tem muita verdade, mas a gente pode questionar. Senão, Nelson Mandela ficou preso durante 32 anos praticamente. Qual era o ambiente que ele convivia? Ele só conseguiu ser tão forte porque de dentro para fora ele tinha um propósito muito forte e sabia quem ele era. Então, uma resposta, Francisco, é autoconhecimento. Tá? A outra resposta para não ser dominado pelo ambiente, qual é? É conviver com pessoas que vão nutrir você. Seja nesse ambiente ou em outros ambientes. Você tem que estar com gente que está puxando você constantemente para cima. Se você está com aquele seu amigo e toda hora ele convida você só para beber, toda hora convida você só para de repente fazer coisa errada, não adianta, você vai se tornar mais um. Como que você vai conseguir fazer uma dieta e mais saúde se você está nesse meio? Se você está no meio de pessoas que constantemente estão estudando, buscando, acrescentando, gente, você evolui. O grupo que nós criamos aí no app, as pessoas uma ajudando a outra, contribuindo, não tem como, as pessoas vão crescer. Então, não dar poder para o ambiente é um ponto importante, porque muita gente dá poder para o ambiente. Então, o primeiro passo para a gente começar a não fazer isso, saber quem é você, o que realmente você quer. Para isso, você precisa de muito autoconhecimento, expandir a sua consciência, que é o que a gente faz bastante no app. Você conhece suas fraquezas, as suas fortalezas, e você começa a fazer as escolhas certas. Comece a buscar ambientes que nutram mais você. Mas no meu ambiente corporativo, você pode começar a mudar esse ambiente, você não tem que se tornar mais um. Você pode ser o que eu chamo de rebelde corporativo, começar a mudar, começar a trazer as pessoas, você começar a influenciar, ou então tomar outras decisões. Porque sempre você vai encontrar um ambiente tóxico. Sempre você vai encontrar pessoas tóxicas, pessoas que querem puxar você para baixo. Agora, se a gente dá poder para o outro, quem que está dominando a nossa vida? Tem muita gente que espera o outro. Leu o jornal, uma notícia ruim e ficou triste. Aí alguém te elogiou, você ficou bem. Nós não deveríamos ser abalados nem pelos elogios e nem pelas críticas. Você só consegue isso quando você se conhece. E para você se conhecer, você tem que fazer um trabalho profundo de expansão da consciência. Para você descobrir, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Vocês acham que eu não convivo em ambientes negativos? Deixa eu ver. Essa questão do foco é assim mesmo. É engraçado que quando eu aprendo uma palavra, parece que ela aparece em vários textos que leio. Exatamente isso. Então vamos lá. Já que vocês perguntaram do ambiente nocivo, do foco. As músicas. Que tipo de música você escuta? Alguém já escutou uma música? Nada contra o que tem hoje, mas sinceramente, gente, tem muita coisa hoje que assim, não dá para engolir. E se você escuta aquilo constantemente, olha a letra, ela está agregando valor a você aonde? Se é esse tipo de coisa que você escuta constantemente. Se você prestar atenção na letra, ela deprecia você.
como pessoa, como ser humano. Quando você fala de relacionamentos amorosos, tem letra de música que só fala de traição, que só fala de que você se deu mal na relação, que não vai dar certo. Aonde isso nutre você? Então, a música que você escuta, a roupa que você coloca. Tem gente que compra uma roupa nova, bonita, e fala, um dia eu quero usar no momento especial. O momento especial é agora. Usa a sua melhor roupa agora, esteja com as melhores pessoas agora. Esse tipo de movimento faz você crescer e ficar cada vez mais forte. Querendo ou não, gente, a gente começa a criar as nossas tribos, os nossos ambientes, pessoas que vão evoluir e jogar você para cima. Então o foco é muito importante por causa disso. O que você visualizar, você encontra. Então a grande pergunta, o que você tem visualizado? Lá no app, quem participou em dezembro, gente, a quantidade de visualizações que nós fizemos, as pessoas foram visualizando e depois os feedbacks, como que pode isso? Eu visualizo, a coisa aparece. Simples assim. Visualizou, focou, vai acontecer. A crescimento, a nossa empresa, todos os anos a gente faz uma visão de futuro de 12 meses. No meio do ano já está acontecendo tudo. É impressionante isso. Eu tenho participante executivo de grandes instituições financeiras. Outro dia eu me encontrei com um executivo, que hoje ele é diretor desse banco. Ele me disse, você não vai acreditar. Em 2009, quando eu fiz o Líder do Futuro com vocês, que é o nosso programa de liderança, eu criei uma visão de futuro de ser pai de um casal de filhos e diretor do banco. 2009. Recentemente, quando eu me tornei diretor, o meu colega que fez o curso comigo me disse, você escreveu tudo isso. Ele foi resgatar, aconteceu tudo. Pai de casal de filhos, diretor do banco. Isso aconteceu praticamente em 7 anos. Que eram muitos desafios, ele conseguiu, ele visualizou. Eu tenho coisas que eu escrevi, inclusive está no meu livro, que eu lanço daqui uns 2 meses. Está escrito lá, coisas que lá atrás eu lancei, escrevi, que está escrevendo um livro, fazendo um curso como esse do app, com uma empresa que crescesse basicamente muito. Hoje nós somos em 70 profissionais da crescimento, expandindo cada vez mais. Eu garanto a vocês, minha visão de futuro, final do ano, no mínimo mais 100 profissionais nós teremos aqui. Seremos em 100 profissionais mudando, transformando pessoas e vidas. Essa é a única certeza que eu tenho, porque acordo todos os dias com essa certeza de que a gente pode ajudar muito mais as pessoas. E dá para ajudar. É essa união, você é um outro eu, é isso que a gente faz. Então o foco, você tem que saber exatamente o que você quer. E aqui uma dica para vocês, gente, para ter esse foco. Primeiro, visualize todos os dias o que você quer. Todos os dias eu leio na porta da minha geladeira, colado no imã de geladeira, que eu quero ser um pai melhor, um líder, uma pessoa melhor todos os dias. Está escrito isso lá. E quando eu leio, eu visualizo isso, eu vou lá e realizo. Eu visualizo e acontece. Então vamos lá, uma coisa importante nessa questão do foco é isso aqui, ó. Performance, a sua performance, a minha performance é igual ao quê? Ao seu potencial. Lembra do potencial que eu falei? Potencial que você tem, ação massiva, você libera todo o seu potencial. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? A sua performance é igual ao seu potencial menos a interferência. O que é uma interferência, gente? Outro dia, no curso app, a gente trabalhou bastante essa questão da interferência e trabalhou de várias formas. Corpo, que é fisiologia. Para pensar, se você ficar assim com o corpo caído, ombros caídos, olhando para baixo, você abre o seu canal, a sua mente, para começar a pensar em coisas negativas. Porque isso colabora. Quer ficar triste? Abaixa a cabeça, pense numa situação triste, vai vir. Agora faz assim, que a Amy Cuddy, aquela pesquisadora de Harvard, fala bastante. Faz essa posição. Homens, posição do super-homem. Mulheres, posição da Mulher Maravilha. Olha essa posição. Faz um sorriso, um leve sorriso, não precisa ser muito. Se você ficar assim por 2 minutos, você tem uma descarga química no seu organismo que te dá prazer. Não te permite pensar em algo negativo. E sim, te permite, te libera uma vontade de pensar em coisas positivas. Pensou nisso que é positivo, mexeu nas emoções, os sentimentos. Então você começa a aprender a gerenciar as suas emoções. Você consegue fazer isso. Aqui só vou dar o ponto do foco, porque é linguagem, fisiologia e foco. Então no foco, você pode através do seu corpo trabalhar isso. Então, e como que você trabalha na sua mente também? A interferência que você deixa gerar na sua mente, que eu chamo de lixo mental. Gente, nós estamos há quanto tempo aqui, equipe? Só para me organizar. Me organiza aqui. Tá ok, então tá bom. Quanto tempo eu tenho ainda?
Ok. Então vamos lá. A segunda dica é essa. Então a interferência que eu tenho na minha mente, muitas vezes é o lixo mental. É aquela história que você fica falando para você. Puxa vida, será que vai dar certo comigo? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Será que eu vou alcançar o resultado? Será que eu vou conseguir arrumar o homem da minha vida, a mulher da minha vida, o meu casamento? Será que eu vou arrumar um emprego? O será é muita dúvida, gente. É um questionamento que te leva para baixo. A grande questão é, quando eu estiver trabalhando com aquilo que eu quero, eu farei isso, isso, isso. Você levou a situação para um quando. O quando é certeza. O será é duvidoso. Não vai acontecer. Visualiza. Eu não estou dizendo assim que é só visualizar que vai acontecer. Eu não acredito muito nisso. Você tem que visualizar e agir, mas agir muito. Você tem que ter muita vontade, tem que ter fome. Quando acaba a fome de alguém, ela vai ficar estagnada. Não deixe o ambiente ir à sua fome de realizar as coisas. Ou seja, a interferência que está aqui, não é interferência do ambiente. Esse ambiente que vocês colocaram, Francisco, é o ambiente que muitas vezes consome a gente. Mas aquilo que eu deixo acontecer internamente é o que atrapalha. Não importa o que fazem comigo, o que importa é o que eu faço com o que fazem comigo. Porque se eu me importar com o que fazem comigo, eu encho minha mente de lixo mental. E quando eu tiro essa interferência, sobrou o quê? Todo o meu potencial. Quando eu tiro essa interferência, eu ponho o quê no lugar da interferência? Foco daquilo que eu quero. Aí eu libero o meu potencial. Trabalho o meu corpo. Operação tapa-buracos. E eu consigo realizar. Então, assim, priorize algumas coisas na sua vida. Escolha uma coisa só para fazer, uma por vez. Essa coisa de fazer várias coisas de uma vez não vai funcionar, gente. Foco. Meu foco agora é esse. Todos os dias eu vou focar. Foco. Multitarefa é o pior inimigo da nossa energia e do nosso foco. Ah, eu sou multitarefa como se fosse uma qualidade. Não é, gente. Você não vai fazer nada bem feito. Não consegue fazer isso e uma outra coisa. Fábio Sobral, psicologia sócio-histórica com autoconhecimento é possível desconstruir o que incomoda. Disruptura, conceitos de Vygotsky. Isso, muito real isso que o PA está explanando. Obrigado, Fábio. Aliás, é um prazer ter você aqui, Fabião. Então, o que acontece essa questão da gente trabalhar esse foco, esse lixo mental? É quando você começa a visualizar o que você quer, você tirou a interferência, você libera todo o seu potencial. Isso eu garanto a vocês. Eu tenho certeza que isso acontece. Agora, os ruídos do ambiente são péssimos para a gente. Então, a gente tem que ser resiliente. Como que, na prática, a gente pode fazer isso além da visualização? Meditação, mindfulness. Meditação é fantástico. Gente, eu medito todos os dias. Todos os dias eu respiro, que seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Quando eu respiro, eu tenho uma descarga no meu organismo positiva. Eu fico focado, eu sou mais eficiente. Eu tenho muita energia. Minha equipe fala, nossa, você tem uma energia? Eu tenho porque eu trabalho isso. Quando eu durmo muito pouco e eu tenho que fazer algo no dia seguinte que é muito importante, eu acordo muito cedo para fazer um treino muito forte. Mas, você está cansado, você vai treinar? Vou! Porque eu vou fazer um treino físico forte? Porque ele vai me dar uma descarga de energia, eu vou conseguir realizar. Então, eu trabalho bastante isso. Então, o que acontece com essa questão do foco? Tem muito a ver também com um novo hábito. Então, vamos lá. Tecnicamente falando, gente, aquele mau hábito que nós temos hoje, de reclamar, de empurrar com a barriga as coisas, tem muito a ver com as nossas conexões sinápticas, conexões neurais. O caminho percorrido para você acessar uma informação, para ter um comportamento no seu cérebro, se já é um hábito, ele é um caminho rápido. O seu cérebro, ele existe também para economizar energia, porque ele é eficiente. Mesmo que você tenha um péssimo hábito, ele já é seu, então ele vai ser rápido. Então o seu cérebro gasta menos energia para ter um comportamento ruim, um hábito ruim, do que você ter um comportamento bom e um bom hábito. Ou seja, se você criar um bom hábito, o seu cérebro vai gastar muito mais energia para que aquilo seja automático. Então te cansa, por isso que as pessoas desistem. Então qual que é o segredo? Foco no que você quer e repetição, repetição, repetição. Se você já viu esse conteúdo que eu estou passando para vocês, veja novamente, porque repetição, repetição, repetição faz você criar um novo caminho neural para você realizar aquilo com facilidade. Imagina o seu cérebro um grande matagal e você tem um caminho percorrido. Ele vai sempre fazer aquele caminho. Você tem que cortar o mato e fazer um caminho novo. Grosseiramente falando é isso, gente. E como que a gente pode fazer isso? Foque no que você quer, pratique todos os dias, treine constantemente. Eu treino todos os dias, tudo. Meu pensamento,
a minha fisiologia, o meu foco, constantemente fazendo inventário do que eu tenho, o que está fazendo eu gastar minha energia, porque eu quero eficiência. Eficiência, mas com prazer. Então, segunda dica é o foco. E a terceira dica para a gente finalizar é o quê? Tem a ver com prioridade e estratégia. Então, vamos lá. É a estratégia. Estratégia é o que vai te levar de onde você está e aonde você quer chegar. A estratégia faz parte da estratégia para te levar onde você está e onde você quer chegar. Criar uma meta, reconhecer quais são os recursos necessários para você chegar até lá, reconhecer o que você tem que continuar fazendo, o que você tem que parar de fazer e o que você tem que começar a fazer para chegar até lá. Um exemplo, priorizar. Então vamos lá. Eu tenho que ter prioridade. O que é a prioridade? No dia a dia, se você faz muitas atividades, uma atividade muito grande, divida essa atividade em blocos de 20 minutos. Aí você vai ter o início, meio e fim dentro desses 20 minutos. Acabou os 20 minutos, faz uma outra coisa. Vai lá descansar, oscilar a energia. Acabou os 20 minutos, vai para o segundo bloco. Descansa, depois mais um bloco de 20 minutos. Aí você vai ser muito eficiente, porque tem início, meio e fim. Quando você começa uma atividade, para no meio, foi interrompido, começou uma outra, volta, a retomada é muito mais difícil do que se você tivesse começado e terminado. Então, você tem que ter prioridade. Uma outra coisa, tem que ter meta. Uma coisa é saber onde você quer chegar. A outra coisa são as metas. Você pode ter uma meta de curto prazo, você pode ter uma meta de médio prazo, você pode ter uma meta de longo prazo. Dentro dessa meta, você tem que saber exatamente o que você quer, exatamente cada passo que você tem que dar para chegar até lá. Por exemplo, quer emagrecer 5 quilos, essa é uma meta. Qual que é o primeiro passo? Fazer atividade, entrar numa academia. Ou então, fazer uma caminhada 3 vezes por semana durante 30 minutos. Tomar 2 litros de água por dia. E o outro passo, se alimentar a cada 3 horas. Ponto. Está desenhada a sua meta. Eu quero isso em 3 meses. É uma meta. Então, dentro da estratégia, prioriza, cria suas metas. E uma coisa importante dentro desse passo, mentores. Quem são as pessoas que podem ajudar você a alcançar seu objetivo? O Marcelo que está aqui comigo, está aqui com a gente. O Marcelo me perguntou esses dias, PA, eu tenho alguns desafios e eu queria entender mais. E eu falei, Marcelo, então você vai fazer aqui uma sessão de coaching. O nosso head coach, inclusive. Ele foi estrategista. Esteja ao lado de pessoas que possam te ajudar. De certa forma, não sei se isso vai resolver ou não, mas vai ajudar. O que acontece? Eu tenho que ter mentores, eu tenho que ter proximidade, relacionamentos com algumas pessoas. Então, dentro da minha estratégia, eu tenho que desenhar quem são as pessoas que podem me ajudar a atingir o meu objetivo. E eu crio essa estratégia, eu faço isso constantemente. Essas pessoas podem me ajudar como? E aí são os recursos necessários. Quem são as pessoas que conseguiram fazer isso que eu gostaria de fazer? Eu vou lá, me aproximo, fico próximo. Você não tem que imitar ninguém, copiar ninguém. Você tem que entender os sistemas de crenças que uma pessoa que realiza algo que você quer realizar, que ela tem. E aí você olha, tenta incorporar na sua vida sendo autêntico. Entender os sistemas de crenças, vai lá e você realiza. Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que visualizar o que você quer, saber onde você quer chegar, mudar essa mentalidade. Não existe erros, existe apenas resultados. E o resultado ou te aproxima do seu objetivo ou te distancia. Se ele distanciar você do seu objetivo, pergunte, o que eu posso aprender com isso? Tenha uma inovação. Para isso tem que ter flexibilidade, ok? Saber onde quer chegar e com essa mentalidade. E eu tenho que focar naquilo que eu quero, não no que eu não quero. Não ficar focando no que eu quero evitar, e sim aonde eu quero me aproximar. Tendo tudo isso, 3 passos. 3 passos. Faça o inventário da sua vida. Ou seja, uma operação tapa-buracos, uma lista de 60 itens das coisas que te incomodam. Para de perder energia, energia que sai é estresse. Eu tenho que trabalhar isso para reter energia, trabalhar de uma forma para expandir minha energia, para focar e manter a fome naquilo que eu quero. Essa estratégia. Eu quero trabalhar com as coisas que eu realmente desejo. E o segundo passo, foco, performance igual, potencial menos interferência, menos o lixo mental. Você não quer se desenvolver mais? Você não gostaria de conviver com mais bem-estar,
Você não gostaria de ter uma mente focada para ter mais performance, com mínimo esforço, máxima realização e com prazer? Então começa a pensar nisso. No app eles trabalham constantemente numa imersão de 3 dias, isso é muito forte. E isso é bem interessante. O meu pai era um cara muito focado. É impressionante como ele conseguia fazer as coisas. Meu pai ele me ensinava muitas coisas, mas assim, na sua simplicidade. Filho, faz uma coisa por vez, foca nisso aqui, mas nunca desista dos seus sonhos. E o terceiro passo tem que ter estratégia, prioridade, pequenos blocos, meta, curto, médio e longo prazo. E quem são os mentores? As pessoas, os recursos que podem me ajudar a alcançar o meu resultado. Esteja próximo de pessoas que possam te ajudar. Não de pessoas que estão te puxando para baixo. Com esses 3 passos, você consegue realmente visualizar algumas coisas e trazer resultado. E no último webinar, eu fiz uma coisa importante que eu quero fazer aqui com vocês agora. Último passo, para até responder um pouco da pergunta do Francisco, como identificar aquilo que a gente gosta. Existe um conceito simples que eu chamo de CPI, mas não é CPI do governo, não. CPI é o seguinte, é o conjunto de 3 coisas. Competência, que você vai avaliar as suas competências profissionais, você vai avaliar competência, paixão, o que você gosta de fazer e vai avaliar uma outra coisa. Pense na empresa que você trabalha. O que é importante para a empresa em termos de competência? Então, competência, paixão e se é importante ou não para a empresa. Por quê? Isso é importante a gente começar a analisar. Pensa em todas as atividades que você faz hoje. Todas as atividades, o dia inteiro de trabalho, todas elas no seu trabalho. Você vai anotar, essa é a sua lição de casa. Aí você vai fazer o seguinte. Bom, competência e paixão. E aqui está que é importante para a empresa. Ou seja, tem uma coisa que talvez você goste de fazer, você é muito apaixonado, você é muito competente, mas isso que você é apaixonado é competente, não é importante para a empresa. Outro dia um cliente falou assim para mim, eu sei falar francês, espanhol, inglês, a sua empresa usa isso? Não, não usa, mas eu sei mais do que o meu outro colega e ele que foi promovido. Eu falei, não é importante para a empresa, você tem uma competência, tem paixão por idiomas, isso aqui é um hobby. Então vai satisfazer isso aqui de uma outra forma, como um trabalho à noite. Então isso aqui é hobby. Uma outra situação, você é apaixonado por algo, isso que você é apaixonado é importante para a empresa, mas você não tem competência. Sabe que isso aqui é um principiante empolgado. Trata de correr atrás para desenvolver a sua competência. Ser apaixonado é importante, mas, gente, tem que desenvolver competência, senão não vai funcionar. Uma outra relação. Você é competente, é importante para a empresa, mas você não tem paixão por isso. Isso aqui é uma obrigação desgastante. É uma obrigação desgastante. Agora, se não tem competência, não é apaixonado, é importante para a empresa, começa a rever. O que você vai fazer com as coisas que você faz? Você vai descobrir tudo aquilo que você é competente, tem paixão e é importante para a empresa. Essa é a CPI. Então aqui é a sua área de máxima realização. Puxa, eu sou competente para fazer isso, eu sou apaixonado, isso é importante para a empresa, é aqui onde você faz as coisas melhores que outras pessoas. Então essa é uma forma da gente começar a entender tudo aquilo que a gente consegue talvez focar. Essa é uma boa estratégia para a gente falar, puxa, eu sou muito bom nisso, sou apaixonado, sempre foi importante para as empresas que eu trabalhei, foca nisso. Começa a trabalhar isso, esse é seu pacote de excelência, de talento. Essa é a grande questão. E todos vocês estão aí agora, gente, para pensar. Quantas vezes você perdeu tempo em alguns relacionamentos? Quantas vezes você perdeu tempo do trabalho e tem que trabalhar até mais tarde porque faltou eficiência? Você que está me acompanhando aqui agora, gente, queria dizer para vocês, a minha vida, vários aspectos, eu já conversei com várias pessoas nos treinamentos, eu realmente me exponho, falo a verdade. Quando eu tive lá a minha falência, não foi uma só, foram praticamente 2, 3, foi desastroso, eu comecei a culpar o mundo, comecei a ter vários desafios, mas eu sempre lembrava que meu pai falava, filho, sempre trabalhe, tenha atitude, tenha foco, acredite em você. São palavras muito fortes. Eu fui resgatar o meu pai em 2008. Como eu falo resgatar, é resgatar esse contato. Eu fui conhecer meu pai de verdade com 30 e poucos anos, onde eu conheci um ser humano maravilhoso. E eu tive a grande oportunidade de acompanhar tudo isso na vida dele. Infelizmente, há 6 anos atrás, a gente tinha um ritual de tomar vinho todos os domingos. Cara, vocês sabem o que é isso?
Um ritual com seu pai de tomar vinho, onde aquele momento era único para a gente. Eu escutava histórias maravilhosas. E eu estou contando isso para vocês por quê? Porque isso tem muito a ver com as coisas que você faz. Os momentos, eternizar os momentos. Viver aqui agora, presença. Isso te dá foco, isso te dá prazer. Então eu tomava vinho com meu pai todos os domingos, era maravilhoso. Um final de semana eu não pude tomar vinho, ele tinha feito um exame, colonoscopia. E ele passou mal e eu fiquei nesse trabalho com a empresa o final de semana inteiro. Ele foi para o hospital, voltou, ele para o telefone, ele foi domingo para o hospital, voltou, no telefone. Na segunda-feira eu saí voltando para São Paulo, meu irmão me liga, ele está no hospital. E eu chego no hospital, o médico fala assim, faz meia hora que seu pai faleceu. Aquele momento tirou meu chão. Eu comecei a terceirizar para o mundo. Por quê? Injustiça, tudo isso. Mas, gente, praticamente foi um erro médico. Mas eu parei naquele momento e falei, caraca, o que é mais importante? O que é mais importante que ele queria? Ele queria que eu fosse feliz, que eu trouxesse felicidade para as pessoas. Meu pai adorava o meu trabalho. E naquele momento me focou no quê? Eu quero viver a minha vida intensamente. Todos os dias. Mas com intensidade, com amor, com paixão. Ter momento de presença com a minha filha, com os meus filhos, com a minha esposa, com todo mundo. Então, isso tem a ver com mínimo esforço, máxima realização. Eu não fico perdendo tempo com besteira. Eu não fico perdendo tempo com picuinha. Pensa você. Estou provocando você. Você gostaria de ter mais resultado na sua vida financeira, na sua vida profissional? Pessoal, é possível. Nós nascemos para evoluir, gente. Nós nascemos para ter mais resultado, sabe? E eu, quando eu falo não levar a vida tão a sério, não se culpar tanto, mas focar. A jornada é muito mais gostosa. Eu convido você, então, que está aí agora me escutando, eu quero agradecer imensamente, mas assim, aqui, ó, vocês estão percebendo, aqui em cima tem assim um ícone para você pressionar, para apertar, aqui embaixo também tem. A gente está com a nossa equipe toda pronta aqui, porque as pessoas falaram, a gente liga aí à noite e ninguém atende, então hoje tem a equipe para atender você. Clique agora, 16, 17, 18 de março, alta performance pessoal. Pelo menos clique para ver o vídeo da última edição. Foi um negócio maravilhoso, transformador. Então, se você se identificou com algumas coisas que eu estou falando, e eu não estou te trazendo aqui simplesmente, é uma história. O que eu estou trazendo para vocês é o que aconteceu com a minha vida, eu pratiquei, funcionou. Nós temos uma empresa muito bem sucedida. Eu venho estudando isso há 17 anos. É a minha vida estudar neurociência, neurolinguística, tudo que vocês imaginarem. Coaching, já fiz todas as certificações no mundo que vocês imaginarem, mas o mais importante, eu nunca perdi o foco em desenvolver o outro. Nunca perdi esse foco. Seja você o instrumento da mudança. É essa a questão mesmo. Então o que acontece? Se você realmente quer fazer uma diferença para você, eu quero te encontrar, eu tenho um presente para você agora. Você que está assistindo esse webinar, 50% de desconto para você participar do app para mudar e transformar a sua vida. São 6 parcelas de R$119, cartão de crédito, boleto. Ligue agora aqui para Crescimento, a nossa equipe pode atender você. Sabe aquela história? Puxa vida, quantas vezes você para investir tempo em você? É uma sexta o dia inteiro, um sábado inteiro, o domingo o dia inteiro, você vai trabalhar 5 dimensões de energia. Isso aqui foi só uma demonstração. Lá você vai ver na prática 5 dimensões de energia física, mental, emocional, espiritual, financeira. Mas as 5 dimensões só permeiam algo muito maior, as 10 áreas da vida. Trabalhar fortemente a inteligência emocional, como que a gente consegue gerenciar as nossas emoções, como que a gente consegue manter o foco, como que eu consigo mudar a linguagem, fisiologia e foco, através do meu corpo, do meu foco, da minha linguagem, fazer uma reprogramação mental, entender os seus medos, entender as suas necessidades, que geraram os seus principais valores, para a gente resgatar tudo isso e mudar. Sabe a sinapse que eu falei? Criar novos caminhos neurais para você ter um resultado que faça diferença. Quem é do app aí, por favor, participe. Quem fez, comente com a gente aí o que aconteceu. Não consegui fazer o curso em dezembro, mas agora farei com certeza. Léo, cara, vem aqui, vem fazer agora em março. Eu tenho certeza que você vai sair dali realizado. E eu garanto a vocês, quem não gostar do curso, eu devolvo o dinheiro de volta. Porque não é uma questão financeira. Sabe quanto custa o nosso curso Líder do Futuro? Mais de 10 mil reais. Mais de 10 mil reais. O app custa 1.430. E para vocês eu vou fazer por 715 reais.
6 parcelas de R$119. Se você quiser parcelar, pagar em boleto, ligar aqui agora para comprar. E eu falei do Líder Futuro por quê? Porque ele também é base para a gente fazer o que faz no app. E sabe por que foi criado o app? Sabe por que eu investi meu coração, minha alma nisso? Porque eu tenho um sonho de atingir muita gente. E no último app eu percebi quantas vidas foram transformadas, quantas pessoas satisfeitas. Então eu quero você lá comigo. Eu queria que você se permitisse se desenvolver. Quanto tempo que você investe em você por mês? Quanto tempo que você investe? Sabe aquela história de clichê de avião? Senhores passageiros, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Então coloque essa máscara de oxigênio primeiro em você e vem participar. Eu garanto a você, não é cansativo. Você vai falar, nossa, esse horário, eu não quero ir embora. Foi isso que aconteceu no último. E foi transformador. E quando eu saí dali, eu falei, gente, olha o que nós criamos. Olha o bem que a gente está fazendo para a humanidade. Eu tinha lá presidente de empresa, vice-presidente, diretor, gerente, dona de casa, estagiário, trainee, pessoas com 60 anos de idade, com 70, com 50, com 20, com 17. Eu olhei para tudo aquilo e você tem que pensar o seguinte, você vai se comparar com você mesmo ontem para você evoluir. É uma grande expansão da consciência. 16, 17, 18 de março você tem um encontro marcado comigo, com a minha equipe. Eu fico ali full time, eu fico 12 horas com você, 13 horas por dia no palco, ali a gente se desenvolvendo juntos. Eu me emociono com o desenvolvimento de vocês. Então 16, 17, 18 de março, 6 parcelas, clique agora, clique pelo menos para ver a landing page, para ver como foi a última edição. Ou então liga aqui para o Crescimento, que a nossa equipe está pronta para te atender. Já tem gente ligando aqui, o pessoal está comentando aqui, porque a gente quer tirar alguma dúvida. Quer esclarecer alguma dúvida? Como que eu posso fazer? Posso levar um amigo? Posso fazer com meu pai, com a minha mãe, com meu marido? Com meu marido, com a sua esposa? Deveria! Nós temos exemplos de casais no último treinamento que um de frente para o outro, criando uma missão do casal, criando um novo acordo de convivência, um entendendo o outro, trabalhando energia masculina, energia feminina, entendendo as suas crenças limitantes, reprogramando para crenças potencializadoras, modelos mentais que te potencializam a partir do momento que você descobrir o seu Ikigai. A gente vai lá descobrir junto com você o seu Ikigai. Lado a lado, toda a nossa equipe trabalhando com você. Garanto a você que vai fazer uma diferença na sua vida. Então liga agora, clica aqui, 6 parcelas 117. Aproveita a oportunidade que é só para esse webinar. Queria aqui aproveitar, gente, imensamente, agradecer vocês. Pré-carnaval, se você está aqui agora escutando, significa que você é uma pessoa que acredita em você, acredita no seu potencial. Então, se você acredita em você, liga agora, clique aqui abaixo e faça a diferença na sua vida. Nós estamos praticamente com as vagas se esgotando, porque a gente escolheu um espaço dessa vez que a gente vai limitar. A próxima edição vai ter muito mais gente, mas assim, aproveite esta oportunidade para a gente ter esse resultado. Aproveite, agarre agora só no webinar, porque amanhã, depois da manhã, se você ligar para cá, já vai ser o preço do outro lote, entendeu? Então aproveite e já vá para o seu carnaval pensando que você vai se desenvolver esse ano. Gente, de coração, muito obrigado mesmo. Eu espero que eu tenha atendido a necessidade ou o desejo de vocês para trocar. Não existe dono da verdade. O Vini está falando o que aqui para mim? Fala do que você está falando, Vini? Pode falar aqui. Nós estamos ao vivo, não tem problema. Quantidade de horas. Boa. O Vini está falando assim que algumas pessoas perguntaram a quantidade de horas. Gente, a questão é o seguinte, o treinamento acontece na sexta-feira, começa às 9 horas da noite, a gente vai até tarde da noite do primeiro dia, é em São Paulo, você deve voltar para sua casa, volta no dia seguinte de manhã às 9 horas, a gente vai, porque modelo de imersão muda o seu cérebro, imersão faz você se conectar, a imersão faz você entender realmente fazer uma mudança, ninguém está ali para ficar dando aula, não fico dando aula para vocês, eu respeito a inteligência de vocês. Nós estamos lá para viver uma experiência completa. Junto comigo, viver essa experiência e fazer uma mudança comportamental na prática. A gente só muda por impacto emocional. Se lembra daquele momento de infância, quando talvez você teve impacto emocional, aquilo criou uma crença. Então a gente vai provocar um impacto emocional em você positivo, pelo amor, pelo seu propósito. Esse impacto tende a fazer essa mudança. Então são 3 dias de imersão, 3 dias que eu garanto para você. Vai ser fantástico para a sua vida. Você vai se lembrar disso constantemente. Eu tenho encontrado pessoas no aeroporto, em igreja, em vários lugares que fizeram PP e falaram assim para mim, PA, mudou a minha vida.
antes e depois do app. E não é conversa, porque é estudo, é neurociência, é algo que a gente pratica há 17 anos. Eu, pessoalmente falando, faço isso há 17 anos. Então eu estudei muito, errei, acertei. É a minha história de vida que eu quero mostrar para vocês um caminho. E através do estudo de todos os meus clientes de coaching, todos os profissionais que eu trabalho, a gente começa a perceber o resultado. Não tem receita de bolo, mas tem um caminho que todos esses profissionais bem-sucedidos têm em comum. Então, se a gente entender isso, a gente consegue modelar os sistemas de crenças e praticar nossa vida em vários aspectos. No mínimo, você vai sair de lá pulando 2 metros de altura com uma energia que você fala, de onde que veio isso? Então, conto com você. Liga para crescimento, clique aqui abaixo e você vai começar, pelo menos clique para ler o vídeo. Clique para assistir o vídeo e entender como foi a última edição. E depois agarre essa oportunidade e faça a diferença na sua vida, ok? E desconto de 50%, 6 parcelas de R$ 119. Gente, namastê. É aqui o meu eu interior. Ele saúda o seu eu interior. Obrigado de coração, é uma honra mesmo eu poder viver a minha missão e vocês me proporcionarem para isso, ficarem até agora, esse horário da noite. Gente, faça a diferença na sua vida, porque é a atitude que te move. Desperta essa fome que tem dentro de você, essa vontade de realizar, porque essa vontade, eu garanto a vocês, nunca mais vai deixar de existir na sua vida. Eu tenho vontade, ações massivas todos os dias. E as pessoas perguntam, onde você tira isso? De vocês. O meu combustível motivador são vocês. Quando eu vejo alguém se transformando, alguém sensibilizado, isso me inspira, mas inspira a minha alma. É esse meu objetivo. Como eu falei, Líder do Futuro é corporativo, que é um outro treinamento, e a gente criou algo para vocês aqui agora que a gente consegue atingir todo mundo. Então, praticamente, é um treinamento de altíssimo nível, com um valor que é para a gente atingir todos vocês. 50%, 6 parcelas, R$ 119. Conto com você, 16, 17, 18 de março. Clique agora aqui abaixo ou ligue pra gente. Obrigado, gente. Boa noite e até mais. Obrigado, gente. Thiago, Vetusa, Josi, todo mundo que estava aqui acompanhando, hein? Obrigado mesmo, gente. Gratidão, Andréia. Quero te ver lá, Andréia, Thiago. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Beijo.